E finalmente, depois de muita espera e reclamações sobre esse filme, tivemos aí o teaser trailer de Zombies 4, Dawn of the Vampires, ou Zombies 4, O Amanhecer dos Vampiros. Esse filme chega pra gente no Disney Channel dia 10 de julho e no Disney Plus dia 11 de julho. O que vocês acharam desse trailer? Bom, deixem aqui nos comentários. Bom, eu achei muito legal, interessante, surtei muito na hora, porque eu não esperava, né? E também fazia um ano aí que a title de Zombies 4, Dawn of the Vampires, foi anunciada. Então eu já sabia meio que assim, a possibilidade de ter um teaser em abril é bem grande. Mas bom, antes de ir pra nossa análise, eu quero mostrar algumas fotos que foram divulgadas de Zombies 4, O Amanhecer dos Vampiros e o pôster oficial. Então, pode passar aí, produção. Bom, agora sim vamos para a nossa análise. Bom, irei analisar cena por cena, mas antes disso, vamos rever o trailer? Pode passar, produção. Lembrando que esse trailer é bem escuro, tem algumas ceninhas escuras, então eu aumentei o máximo do brilho. Nice to be on vacation with you. Yeah, me and you. Even though we ended up as counselors at the most dangerous summer camp on earth? It's gonna be great. Zed! Daywalkers! Vampires! Prepare for battle! Watch out! This is the place to be. Well, camp's now officially in session. Woo! Gostaram? Deixem aqui nos comentários. Então agora sim, vamos para a nossa análise. Primeira cena, vão ter 15 imagens para a gente analisar. Primeira cena, bom, essa cena é a cena em que Zed e Addison estão em um momento fofo dos dois, falando como é bom ter ele do lado dela e ter ela do lado dele. Bom, a segunda cena é uma cena em que nós vemos o nome do acampamento em que Zed, Addison, Willa e Eliza vão acampar, o Camp Rayburn. Daí eles vão conhecer os Daywalkers e os vampiros. Bom, 3. A próxima cena é a cena em que a Addison está falando e contando para os seus amigos, Zed, Willa e Eliza, que eles terminaram, né, aquele acampamento como conselheiros. Então essa cena pode ser a cena final do filme. Bom, 4. A próxima cena é a cena em que a Willa diz que esse acampamento foi um dos acampamentos mais perigosos que ela já viveu na vida dela. 5. A próxima cena é a cena em que Zed está dizendo que foi ótimo esse acampamento, que a Willa e a Addison estão ficando malucas, etc. 6. A próxima cena é a cena em que o Ray, que é um Daywalker, a Vera, que é uma vampira, e os outros vampiros estão brigando e lutando entre si. 7. A próxima cena é a cena em que o Victor e os vampiros assustam a Addison de noite em uma floresta. Então, bom, gente, eu tenho uma teoria em que Zed e Addison vão se perder aí no meio desse acampamento. E daí Zed vai encontrar os vampiros e a Addison vai encontrar os vampiros e o Zed vai encontrar os Daywalkers. Mais pra frente vocês vão entender o porquê. Bom, assustam a Addison à noite em uma floresta. E é essa cena que eu iluminei bastante para poder vocês verem melhor. 8. A próxima cena é a cena em que Zed conhece pela primeira vez os Daywalkers, sendo que a Nova dá um chute, né, de poder nele aí, no Zed. Daí essa cena aí eu achei bem engraçada. Por isso que eu disse pra vocês que a Addison vai encontrar primeiro os vampiros, depois os Daywalkers. E o Zed vai encontrar primeiro os Daywalkers, depois os vampiros. Deu pra entender assim, gente?
9. A próxima cena é a cena em que nós vemos a Nova cantando uma música, né? Qualquer música aí do filme. E provavelmente mostrando a gente como é a vida de uma Daywalker. Bom, 10. A próxima cena é a cena em que nós vemos a Nova chamando todos os Daywalkers para uma provável reunião. Nisso a gente vê do lado, gente, essa pedra aí, que é bem parecida com a pedra dos lobisomens. Então, eles vão ter aí a pedra deles, mas deve ser tipo a pedra solar, a pedra do sol, entendeu? Como os lobisomens têm a pedra da lua, os Daywalkers vão ter aí a pedra solar, né? A pedra do sol, e isso é a minha teoria. 11. A próxima cena é a cena em que nós vemos o Victor se transformando, ou se transformando em um morcego, ou ativando aí, né, os poderes dele bem vampirescos e chamando os vampiros. 12. A próxima cena é a cena em que nós vemos os Daywalkers e os vampiros que estão se mobilizando para proteger dos inimigos. Que para os Daywalkers os inimigos são os vampiros, e para os vampiros os inimigos são os Daywalkers, gente. A próxima cena é a cena em que Zed e Addison estão ativando seus poderes para lutar e se proteger dos grupos de vampiros. E aí a gente viu aí bem nessa cena que os poderes da Addison, eles mudaram, eles estão meio rosado, né, meio azulado, meio rosadinho aí. Isso eu achei bem interessante, que pode ser explicado no filme também. Bom, a próxima cena é a cena 14. A próxima cena é a cena em que nós vemos os Daywalkers e os vampiros cantando e dançando alguma música do filme. Provavelmente vai ser uma das primeiras cenas aí do filme. E a última, não menos importante, é a cena que nós vemos a Nova e o Victor, sendo que a Nova sente uma presença de alguma pessoa ao redor dela. Daí ela dá na cara do Victor com uma arma de uma Daywalker, que é como se fosse uma faquinha, gente. Então, acabamos a nossa análise do teaser trailer de Zombies 4, Amanhecer dos Vampiros. Lembrando que esse filme chega pra gente no Disney Channel dia 10 de julho e no Disney Plus dia 11 de julho. Mas eu vou tentar assistir no dia 10 pra poder trazer já no dia 11 com teorias e etc, gente. Um beijo, tchau, e eu vou deixar o link do trailer aqui na descrição do vídeo.